Olá e bom lume. Então, hoje a gente vai mergulhar fundo num conjunto de fontes que propõe uma coisa assim bem audaciosa, né? Bem audaciosa mesmo. Decodificar o que elas chamam de arquitetura da alma. O material que a gente tem em mãos é uma mistura bem densa de Cabalá, umas interpretações bíblicas bem específicas, de uma linha Codex e até conceitos do budismo. É verdade. E a missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça da consciência e do nosso caminho para a evolução. E para a gente não se perder, as fontes dão uma analogia central que eu achei fantástica. A vida como um simulador de voo. É uma imagem poderosa, né? Porque tira a gente do campo puramente abstrato. A ideia é que estamos todos dentro de um grande simulador projetado para nos testar e nos ensinar a pilotar a nossa própria consciência. Exato. E nesse simulador, o ponto de partida é repensar quem são os engenheiros por trás do programa. Perfeito. O material já começa quebrando um conceito central. Ele pede pra gente não pensar no Criador como uma figura única, sabe? Um rei no trono, mas como uma unidade absoluta que opera de múltiplas formas. A palavra que a fonte destaca é Elohim. Isso. E, se não me engano, o in no final indica plural em hebraico, certo? Isso não entra em conflito com a ideia de um Deus único. Essa é a grande questão que o texto aborda logo de cara. Sim, é um termo plural. Mas a interpretação da fonte não é de múltiplos deuses. É mais sobre múltiplas funções, sabe? Múltiplos atributos, mas de uma única consciência. Ah, entendi. Pensa nos engenheiros de software do nosso simulador. Não é uma pessoa só. É uma equipe com especialistas em física, em gráficos, em narrativa, mas todos trabalham para um único projeto. Elohim, nessa visão, seria o nome dessa equipe de desenvolvimento cósmica. As várias facetas do Um. Entendi. Então, Elohim são os arquitetos do nosso simulador. E qual é o objetivo do jogo, por assim dizer? Por que criar essa realidade? O propósito, segundo os textos, é o que eles chamam de crivo dual. A dualidade que a gente vive, bem e mal, luz e sombra, certo e errado, não seria um defeito de fabricação, mas a principal mecânica do simulador. O ambiente de teste. Exatamente. Um ambiente de teste projetado para que as microconsciências, ou seja, nós, os pilotos, possamos ser validados. É através das nossas escolhas nesse ambiente de contrastes que a gente demonstra a capacidade de voar. Então a nossa análise de hoje é basicamente sobre aprender a ler o manual de instruções desse simulador. Ok, vamos desvendar esse mapa então. Se a gente está num cockpit, a primeira coisa é entender o painel de instrumentos. E, segundo as fontes, esse painel é a árvore da vida da Cabalá, com as suas 10 esferas, a Sefirot. Exatamente. E é fundamental, como a fonte aponta, não confundir os instrumentos com o destino final. As sefirotes não são deuses ou anjos para serem adorados. Elas são como os medidores do avião, altitude, velocidade e combustível. Faz sentido. São 10 potências, 10 atributos através dos quais a energia do Criador se manifesta, e que nós precisamos aprender a ler e equilibrar. E essa árvore, esse painel, tem uma organização bem específica, certo? Em 3 colunas. Isso. Essa estrutura é a chave. Imagina que no seu painel de voo você tem 2 sistemas principais que operam em oposição. De um lado, na coluna da direita destra, você tem um motor da expansão, da misericórdia. É a Sefirá Tiesed. Tipo um acelerador. É como um acelerador que só vai para frente, sem freio. Pura energia, amor incondicional, doação infinita. Seria como um pai ou uma mãe que só diz sim para tudo? Puro amor, sem nenhuma regra. Perfeita analogia. E, em oposição direta, na coluna da esquerda, a sinistra, você tem o sistema de freios, o rigor, a contenção. É a Sefirá Gevurá. O julgamento. O julgamento, a justiça, os limites, a disciplina. É o pai ou a mãe que só diz não, que impõe todas as regras. Sozinha, essa força contrai tudo, até paralisar. Ok, então temos um acelerador preso no máximo e um freio que trava tudo.
Nenhum dos dois parece ser um bom jeito de voar. Como a gente equilibra isso? É aí que entra a coluna do centro, o caminho do equilíbrio. E no coração dessa coluna, bem no centro do nosso painel, está o indicador mais importante, Tiferet, que se traduz como beleza, harmonia. Tiferet. O papel de Tiferet é ser o ponto de equilíbrio dinâmico, o manche que o piloto usa para modular entre a aceleração de Hesed e a frenagem de Gevurah. É saber a hora de ser generoso e a hora de impor limites. A harmonia não está nos extremos, mas na sabedoria de navegar entre eles. O que é fascinante aqui é como a fonte conecta esse painel de controle cósmico a nós. A afirmação é que fomos criados à imagem desse poder. Então esse painel não está lá fora no universo, ele está dentro de nós. Exato. É o ponto crucial. Essas forças não são teóricas. Elas operam dentro da nossa psique o tempo todo. Aquela nossa tendência de ser generoso a ponto de se anular ou de ser crítico ao ponto de afastar todo mundo. Ah, claro. Isso seria um reflexo dessas colunas em desequilíbrio no nosso painel interno. Por isso a fonte insiste tanto em Tiferet. Alcançar esse equilíbrio não é só uma ideia bonita, é descrito como uma habilidade fundamental para se tornar um bom piloto da própria vida. Certo. Se a meta é se manter nesse caminho do meio, nesse voo equilibrado, deve haver algo que constantemente nos joga para fora do curso, que causa turbulência. As fontes devem identificar um antagonista nessa história. E identificam de forma muito clara. O grande desafio, a força que tenta nos derrubar no simulador, é o que o texto chama de ego. E para explicar isso, eles usam uma simbologia numérica bem direta e, digamos, polêmica. O número 766. Exatamente. Ele é apresentado não como um monstro com chifres, mas como um código para o ego humano. Confesso que quando eu li isso soou um pouco conspiratório, sabe? Como as fontes justificam essa associação do 666 com o ego? É uma ressignificação. O texto argumenta que o verdadeiro adversário não é uma entidade externa, mas uma força interna. O 666 simbolizaria a consciência presa na matéria, na trindade do ter, ser e poder, que domina um mundo materialista. Ter, ser e poder? É a voz dentro da gente que diz: eu preciso ter mais, eu preciso ser reconhecido, eu preciso controlar os outros. É o peso extra no avião, a carga mal distribuída, que desestabiliza o voo e nos puxa para baixo. A fonte é taxativa. A raiz do orgulho, da ganância, da vaidade é esse sistema operacional interno que eles codificam como 666. Nossa, isso é bem mais prático do que a imagem do diabo. É o meu próprio orgulho que me faz insistir que eu tô certa numa discussão. É a minha vaidade que busca aprovação. Exatamente. É bem mais direto. E se o 666 é o código do problema, qual é o código da solução? A solução é o que o material chama de lume, que é uma palavra para sabedoria, visão espiritual, clareza. E claro, também tem um número, o 777. Ele representa a consciência que transcende a matéria, o despertar que nos tira da prisão mental do ego. Então, se o 666 é o piloto focado só nos bens materiais dentro do avião? O 777 é o piloto que entende o propósito do voo e vê o horizonte. O que eu acho notável aqui, e que as fontes fazem questão de ressaltar, é como essa ideia não é exclusiva de uma única tradição. Elas criam uma ponte direta com o budismo. Sim, e essa conexão é fundamental para o argumento. O texto propõe que o budismo chama de caminho do meio é na prática a mesma busca pelo equilíbrio de Tiferet na árvore da vida. Faz todo sentido. Buda ensinou a evitar os extremos do ascetismo radical e da autoindulgência para encontrar a paz. É exatamente a mesma lógica do piloto que não pisa fundo só no acelerador, nem só no freio. A linguagem muda, os símbolos mudam, mas a mecânica do voo parece ser a mesma. É o mesmo destino, mas as fontes argumentam que o veículo ou o manual pode ter ênfases diferentes. A proposta aqui é que ambas as tradições, vistas por essa ótica, apontam para a mesma solução. O caminho para a iluminação, para o lume, passa por desmaterializar o ego. Parar de se identificar com a carga. E começar a se identificar com o piloto. Ok, então o problema é o ego, 666, que nos desequilibra. O caminho é o equilíbrio, Tiferet, caminho do meio. A meta é a sabedoria, 777.
Mas as fontes apresentam uma figura central como a chave para essa reorganização: Cristo, ou Yeshua, como o texto chama. Como ele se encaixa no nosso simulador de voo? Ele é apresentado como o instrutor de voo. Segundo essa interpretação, a missão dele não foi fundar uma nova religião cheia de dogmas e rituais. Certo. Mas sim atuar como o Verbo encarnado, alguém que veio demonstrar na prática como pilotar a máquina humana de forma perfeita. A sua função é a de um reorganizador do nosso sistema interno. E onde ele se senta no cockpit? Onde ele se encaixa no mapa da árvore da vida? A localização dele é o ponto mais importante. A fonte o posiciona exatamente no centro do painel, no lugar de Tiferet, a esfera da beleza e do equilíbrio. Ah, no ponto de equilíbrio. Ele se torna a personificação do Manche, o ponto onde a justiça rigorosa de Gevurah, da esquerda, e a misericórdia infinita de Chesed, da direita, se encontram em perfeita harmonia. A ideia é que ele não oferece salvação por decreto, mas libertação através da consciência, ensinando o piloto a usar os controles. Mas colocar Cristo no centro da árvore da vida da Cabala parece uma fusão bem radical. Isso não mistura sistemas de crença que normalmente são vistos como separados. Sem dúvida, é uma visão sincrética e bem particular dessas fontes. Elas argumentam que os sistemas originais não eram separados, mas partes de um mesmo manual que foram fragmentadas com o tempo. E nessa lógica, aceitar Cristo não seria um ato de confissão verbal. Uma senha mágica? Exato. O texto critica duramente essa ideia. Certo. Não é sobre dizer, eu aceito e pronto, o avião pousa sozinho. Exatamente. O compromisso que a fonte descreve é o de nascer do alto. E esse novo nascimento é definido como um processo ativo de permitir que a sabedoria, que o texto também associa à figura de Sofia, reorganize a sua mente. Uma atualização de sistema. É isso. É um convite para deletar os vírus dos dogmas, do medo, do orgulho e instalar um novo sistema operacional baseado nesse ponto de equilíbrio que Yeshua representa. É uma transformação de dentro para fora, não uma filiação externa. Então, no grande esquema das coisas, qual é o final do jogo? Como esse simulador termina? O texto usa uma linguagem bem poética, dizendo que a vida é um sonho coletivo e a morte é o despertar. Sim, a visão de fim dos tempos aqui não é apocalíptica, com fogo e destruição. O material fala do fim de um ciclo de 7.000 anos do crivo, do simulador. Mas o fim do teste não significa a destruição do laboratório. Significa a formatura. Exatamente. Significa a maturidade da criação. É como o fim do semestre na faculdade. Chegou a hora da prova final e da formatura dos alunos que aprenderam a lição. O texto até usa uma metáfora de que estamos nos momentos finais da sexta-feira desse mundo, nos preparando para o descanso do sábado cósmico. E o objetivo para quem se forma nesse curso é se tornar um SSS. Santo, salvo e sábio. Santo em caráter, salvo em amor e sábio em visão. Isso parece um resumo bem completo, né? É uma síntese poderosa. Santo não no sentido de perfeição inatingível, mas de integridade. Salvo, não por um decreto, mas pela capacidade de operar a partir do amor. E sábio, pela visão clara, pelo lume que enxerga além das ilusões do ego. Cobre tudo: ética, emoção e intelecto. Exatamente. Para amarrar tudo isso, vamos voltar à nossa analogia principal, que a fonte detalha no final. A nossa realidade é um simulador de voo. Uma imagem que agora, depois de toda essa conversa, faz muito mais sentido. Totalmente. Nessa analogia, o Criador, Elohim, são os engenheiros que programaram o simulador. A árvore da vida, nosso mapa interno. É o painel de instrumentos do avião. O ego, nosso 666. É a turbulência inesperada, o peso extra que tenta nos derrubar. E a sabedoria, o lume, o 777. É o manual de voo que explica como cada instrumento funciona. E o papel de Cristo, de Yeshua. Ele é um instrutor de voo experiente. Gostei disso. Aquele que se senta ao seu lado, coloca as mãos sobre as suas no manche e diz: calma, não puxe com tanta força. Sinta o avião. Use o rigor na medida certa.
A misericórdia na medida certa. Confie nos instrumentos e olhe para o horizonte, não para a tempestade. Ele te ensina a pilotar para que você possa finalmente pousar em segurança na realidade que existe do lado de fora do simulador. Essa analogia é extremamente eficaz. Ela transforma conceitos que podem parecer etéreos e místicos em algo quase mecânico, tangível. A ideia de que estamos ativamente aprendendo a pilotar a consciência, em vez de sermos passageiros passivos do destino, é muito forte. Com certeza. O objetivo não é apenas sobreviver ao voo, mas se tornar um mestre piloto. Perfeito. Então, só para recapitular os pontos principais. Partimos da ideia de Elohim como os engenheiros de uma realidade teste. O mapa para navegar nesse teste é a árvore da vida, nosso painel de controle interno. A grande batalha acontece entre o ego, o 666, que nos puxa para baixo, e a sabedoria, o Lume 777, que nos eleva. E a figura de Cristo, apresentada funcionalmente como o instrutor que nos ensina a encontrar o equilíbrio perfeito em Tiferet e a pilotar a própria consciência. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, que emerge diretamente de todo esse material. Se a vida é um simulador de voo projetado para nos ensinar, como a fonte propõe, quais são os bugs ou as distrações mais comuns que o nosso ego introduz no nosso software pessoal? Boa pergunta. Uma crítica no trabalho, o trânsito, uma memória dolorosa. E, inversamente, quais seriam os primeiros passos práticos, segundo essa lógica, para começar a debugar nosso próprio sistema e, finalmente, abrir o manual de instruções da sabedoria que já está no cockpit? Uma ótima pergunta para levar para o resto do dia. É o desafio prático que emerge dessa filosofia complexa. E, para encerrar, eu uso a frase final da própria fonte, que é um desejo e um comando. Fiat Lux.